Se você nunca investiu em renda fixa e ficou curioso de como montar uma carteira, eu quero fazer aqui para você, mostrar para você aqui uma carteira didática. Tem um fim simplesmente educacional, não é nenhuma recomendação de carteira, apesar que eu posso fazer recomendações, que eu tenho certificação para isso, mas como eu não conheço seu perfil, não conheço claramente seus objetivos, eu fico com uma carteira mais teórica, mais didática, que eu costumo apresentar aqui em aulas e para os meus clientes. Então, o investidor de renda fixa geralmente tem um perfil um pouco mais conservador. Então, eu recomendo aqui uma carteira para ele, de um prazo médio longo. E aqui a minha sugestão é colocar aqui nessa carteira de 40 a 60% em títulos pós-fixados, de 20 a 30% de títulos pré-fixados e de 10% a 20% de títulos indexados ao IPCA, à inflação. Qual que é o objetivo de toda a carteira de investimento? O objetivo das carteiras de investimento é ter um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Então, veja só, nessa carteira que eu estou sugerindo aqui, eu fiz aqui uma carteira teórica e coloquei aqui num simulador para verificar se realmente essa carteira aqui seria bem sucedida em detrimento dos outros indicadores do mercado. Então veja aqui numa simulação aqui de uma aplicação de 100 mil reais nessa composição que eu sugeri, aplicando esse patrimônio, esse capital em 2020, até hoje, que hoje coloco aqui como 2023, eu coloquei aqui a data de janeiro de 2023, nós teríamos aqui um retorno muito acima do mercado. Então veja só, 128 mil reais seria o valor bruto se nós aplicássemos 100 mil reais em 2020. Hoje nós teríamos, passados 3 anos, 128 mil, ou seja, 28% de rendimento. Contra 21.121, se esse dinheiro tivesse aplicado em inflação, e olha que a inflação foi bem alta nesse período, hein? Então, ganhamos da inflação. E se você tivesse aplicado 100% do capital em um CDB lá do seu banco, 100% do DI, você teria 120 mil reais, ou seja, 20%. E pior de tudo, que acontece com muita gente, deixa o dinheiro na poupança. Olha só a linha amarela aqui, ó, que é a linha da poupança. Veja só que triste, né? Essa pessoa teria 113 mil reais apenas. Uma diferença muito grande, né, gente? Então, acho que vale a pena a gente ter esse cuidado de investir melhor o nosso capital, investir melhor o nosso dinheiro, observando assim, essas condições de mercado e fazendo uma carteira, uma diversificação, né, saudável dos nossos investimentos. Então aqui eu quero comentar com vocês também alguns conselhos que são conselhos finais aqui desse nosso treinamento. Primeiramente eu agradeço, né, a sua confiança, agradeço muito o tempo que você ficou comigo aqui ouvindo, né, e entendendo melhor como é que funcionam as características desses produtos. Muito obrigado de verdade, fico muito lisonjeado. E eu quis dar alguns conselhos finais, né? Conselhos finais estes assista essas aulas o quanto que você achar necessário, se sentir seguro, para que você possa, tanto você tomar a decisão de investir ou um título, ou quando você for conversar com o seu assessor, com o seu gerente, você ter a capacidade de contra-argumentar. Hoje mesmo estava falando com um cliente e nós oferecemos uma LCI para ele pagando 95% do CDI, que é a condição de mercado que eu tinha hoje na pós-fixada. Um cliente conservador, já um cliente com uma idade um pouco avançada, né? E ele questionava que no outro banco a gerente tinha oferecido um CDB que era muito melhor, um CDB pagando 100% do CDI. Aí eu disse para ele, olha, mas o que certamente essa pessoa não lhe explicou é que o CDB tem imposto. Então vamos considerar que mesmo que o senhor fique lá 2 anos com essa aplicação, esse 100% do CDI que o senhor está no CDB, quando eu descontar 15% de impostos, ele vai dar uma equivalência, né, a grosso modo aqui, de 85% do CDI. 100 menos 15, 85. O que eu estou apresentando para o senhor aqui, uma oportunidade de um produto que já está pagando 95, 10 pontos a mais
na aplicação. Então, olha que interessante você ter essa segurança de poder argumentar com o seu gerente, com o seu assessor, ou até você, quando for fazer essas análises de onde investir o seu capital. Então, assista essas aulas quanto que você quiser, até você se sentir bem seguro, tá bom? E manda suas dúvidas para mim também, para que eu possa te apoiar. Bem, verifique as taxas também. Muito cuidado com as taxas. Lembre-se que quanto maior o rendimento oferecido, maior é o risco. Não existe almoço grátis no mercado. Não existe almoço grátis. Se tem um banco, uma corretora oferecendo aplicações a 150%, 200% CDI, cuidado. Ela está precisando de muito dinheiro. Ela está buscando novos clientes, ou ela está passando por alguma dificuldade no fluxo de caixa. Então, por isso que ela tem que pagar tanto assim para conseguir atrair o seu capital. Então, muita atenção para que você possa ter seu capital aí bem seguro. Outro conselho aqui que eu quero compartilhar com você é que busque títulos com isenção de impostos. Então, ou em títulos um pouco mais longos, que são acima de 2 anos, para que você possa ter um percentual de cálculo do imposto de renda menor, que impacte menos a sua rentabilidade. Então, aproveite, se você é pessoa física, esse benefício da isenção de impostos. Então, é muito importante. Mas também tenha uma certa inteligência, de conhecendo cada produto, conhecendo os seus objetivos pessoais. Conhecendo esses objetivos, você vai conseguir montar uma carteira mais saudável. Se você, por exemplo, tem lá uma necessidade de caixa de 50 mil reais, que é a sua reserva de emergência, você não precisa ter 500 mil reais num produto de liquidez. Não faz sentido nenhum se o seu objetivo for que esse capital se remunere. Você pode colocar 50 mil reais numa operação de liquidez de curto prazo, que é a sua reserva de emergência, outros 50 mil reais numa LCI, uma LCA para um ano, porque se Deus o livre acontecer alguma coisa, daqui a um ano você vai ter dinheiro para poder se sustentar. A outra aplicação de 50 mil, 2 anos, 3 anos, você consegue esticar quase até em 10 anos suas aplicações, aproveitando as melhores oportunidades de mercado. Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Outro conselho aqui é cuidado com os prés de muito longo prazo. Por que eu falo isso? Porque as condições de mercado variam bastante. Há pouco tempo atrás a gente passou por uma pandemia e a taxa de juros foi lá na casa de 2% ao ano. Quando a taxa de juros estava em 2% ao ano, os clientes ficavam assim alucinados com operações com o banco fazendo aplicações a 5% ao ano. Pois é, essas aplicações de 5% ao ano estão vencendo agora. E hoje a taxa de juros está aqui em cima, está em 13%. Então, cuidado com essa tentação. A gente o mercado oscila bastante. Então, lembre-se sempre de dividir uma parte do seu patrimônio em curto, médio, longo prazo. Dilua esses títulos em outros produtos. Então, isso faz muito sentido para você. Então, verifique também se existe uma tendência de queda da inflação. Leia um pouco mais sobre economia. Então, verifique a questão da taxa de juros, se existe uma tendência de queda da inflação, consequentemente, os juros da economia também vão cair. Se a inflação vai subir, os juros vão subir também. Divida aí parte do rendimento da sua aplicação em pré-fixado, com investimentos todos os anos, para que você possa estar sempre atualizando a sua carteira. Então, veja só, esses são pontos muito importantes para que você possa refletir, e faça um balanceamento periódico da sua carteira. Ter vencimentos bem administrados da sua carteira vai ajudar muito você ter uma carteira mais sólida e mais segura. Então, faça esse balanceamento para você manter sempre os percentuais, inclusive, que foram determinados da sua carteira. Se nós, por exemplo, colocamos 60% da minha carteira vai ser em pós-fixado. E aí o pós-fixado subiu e agora está em 65%. Assim que tiver algum vencimento ou quando você puder fazer um resgate, faça esse resgate e faça o rebalanceamento da carteira. Pelo menos uma vez no ano. Tá? E na dúvida, eu vou deixar para você aqui, neste nosso treinamento, um simulador.
Sim, sim, o simulador de renda fixa. Então, busque usar esse simulador para que você possa identificar as melhores oportunidades para você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo do nosso treinamento, que muito feliz, muito lisonjeado em você ter escolhido a mim como seu mentor e a nossa plataforma de treinamento para que você possa ter as melhores experiências com os investimentos. Eu falo sempre que investir ele é fácil. Investir assim é simples, vamos dizer assim, mas não é fácil. Por quê? Você pode entrar lá e investir, então é super simples. Só que você tem que entender um pouco mais, não é tão fácil assim, né? Tem que entender alguns detalhes, alguns pormenores, para que você realmente possa fazer uma decisão muito tranquila e muito segura dos seus investimentos, tá bom? Fica aqui minha gratidão, um forte abraço, me chama sempre que você precisar, vem comigo, tamo junto, forte abraço, até mais, tchau, tchau.